Olá! O preconceito quanto aos produtos baratos chineses que inundaram o mercado brasileiro ainda persiste. É xing-ling, dizem muitos, criticando a qualidade. E como então imaginar que a China tenha se transformado num dos principais parceiros tecnológicos do Brasil, com o lançamento de um satélite de observação da Terra em 2012 e outro previsto para 2013, além de acordos para a montagem de laboratórios de nanotecnologia e biotecnologia, sem falar ainda de 5.000 vagas para brasileiros irem aprimorar a formação científica lá. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Em 2011, o nosso saldo comercial com a China foi de 11 bilhões de dólares. Os dois governos assinaram uma parceria estratégica global, que representa um privilégio que ultrapassa os assuntos bilaterais e incorpora as mais relevantes questões globais de política e economia. Para entender a aproximação com a China, especialmente nos assuntos de alta tecnologia, convidamos especialistas. Vamos a eles. José Raimundo Braga Coelho, físico com mestrado em matemática, já foi professor da UNB, a Universidade Nacional de Brasília, e da PUC, aqui do Rio de Janeiro, e ainda da Universidade de Nova York. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi gerente-geral do Programa China-Brasil de Satélites e vice-diretor da Coordenação Geral de Engenharia e Tecnologia. Atualmente, é o presidente da Agência Espacial Brasileira. Severino Bezerra Cabral Filho, historiador com doutorado em Sociologia, é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos China, Ásia e Pacífico, além de membro do Corpo Permanente, da Escola Superior de Guerra. Fernando Lázaro Freire Júnior é doutor em Física e professor titular da PUC, aqui do Rio de Janeiro. É também editor da revista da Sociedade Europeia de Física. Atualmente, é o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o nosso CBPF. O meu xará André Soares, mestre em Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão e Inovação, feito lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como coordenador dos projetos de pesquisa e análise do Conselho Empresarial Brasil-China. Ele é especialista nas relações econômico-comerciais entre Brasil e China. E nos últimos 5 anos, ele vem estudando esse processo de globalização das empresas chinesas e sua atuação no Brasil. Bem, vamos começar, Zé Raimundo, com esse conceito que eu falei lá do preconceito, né? A China realmente tem acho que foi pelos satélites, pela área espacial, o primeiro contato mais forte do Brasil. Tem tanta tecnologia assim acumulada que vale a pena essa relação especial? Eu acho que isso se revela principalmente pelo resultado de suas atuações na área espacial. Você sabe que a China hoje, junto com a Rússia e os Estados Unidos, são os 3 países que dominam em todas as escalas atividades espaciais de desenvolvimento na área de atividades espaciais, de formas que isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu devido ao grande investimento que foi feito, principalmente na área de educação. Na China, eu acho que temos que considerar desde o início que existem 2 critérios importantes. Primeiro é qualidade, certo? Segundo é escala. Então, essas 2 coisas é que promovem esse súbito desenvolvimento na área tecnológica, principalmente. E eu diria o seguinte, esse preconceito que no passado existia, ele deve começar a não existir mais, porque hoje os produtos que são fabricados pela China e na China, eles não são mais desse tipo que você citou aqui no início. E principalmente devido ao grande número de empresas estrangeiras que estão na China. Digo só para você o seguinte, existem estatísticas que demonstram que 50% do que é exportado para os Estados Unidos é desenvolvido por empresas americanas na China. Então, eu acho que isso é suficiente para... É suficiente para quebrar esse estigma. Quebrar um pouco, né? esse estigma e também o paradigma, né? Severino, eu me lembro que no século passado, digamos assim, pouco antes do ano 2000, eu ali vinculado à ABI, Associação Brasileira de Imprensa, fui convidado para um encontro da Escola Superior de Guerra com os jornalistas. Evidentemente que eu, como sou da geração 68 lá, já fiquei com o pé atrás, negócios milicos, né? Aliados do americano, aquela coisa toda. E
Ali, um teórico da Escola Superior de Guerra já falava claramente, temos que quebrar essa ideia norte-sul da aliança com os Estados Unidos, isso vai dar conflito, nosso aliado primordial tem que ser a China. Evidentemente, levei um susto, né? Porque é um país tradicionalmente conhecido como um país comunista, um país socialista, não tinha nada a ver, né, com tudo que a gente tinha passado em 64. Por que isso, essa estratégia diferenciada? Bom, tem uma explicação, digamos, mais antiga, porque você foi no final do século XX, né? Nos anos 70, quando o Brasil ainda não tinha estabelecido relações com a China popular, né? Mantinha relações com a China nacionalista, um diplomata que foi membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra colocou para o auditório da escola a necessidade de voltar os olhos para a China, que emergia já como potência, porque acabava de entrar para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente, dotada já de um poder nuclear, já tinha explodido inclusive uma bomba de hidrogênio e já tinha acabado de lançar um satélite espacial, isso em 1970. Veio daí a visão desenvolvida não só na Escola Superior de Guerra, mas no Itamaraty, nos altos centros de estudo estratégico brasileiro, do Estado brasileiro, da importância que havia nas relações do Brasil com a China. E se acentuaram mais depois do estabelecimento das relações, em 1974. E se ampliaram, porque o Brasil, à época, nós estávamos ainda na época da Guerra Fria, portanto, havia uma divisão no mundo bipolar, e havia dois blocos, né, em pé de guerra, que era o bloco ocidental e o bloco comunista. E o Brasil pertencia ao bloco ocidental. Tinha uma aliança, um tratado de aliança militar com os Estados Unidos e com o Ocidente. Mas, no entanto, nós vislumbrávamos já a intensa e importante relação com a China. Isso está no primeiro comunicado do ministro Azevedo da Silveira, que era o chanceler responsável pelas relações exteriores do Brasil no governo militar do presidente Geisel, né? Ele já assinalava isso, o largo caminho que havia a trilhar na relação entre os dois países. Foi na época, inclusive, que o Brasil também fez um acordo nuclear com a Alemanha, ou seja... E 10 anos depois, né, na década de 80, a segunda visita presidencial à China, o presidente Sarney já assinou o acordo de cooperação que veio dar lugar aos atuais satélites. Quer dizer, é longa a história das relações e, por isso, a nossa parceria estratégica com a China foi a primeira dos países da China, a primeira grande parceria estratégica que ela estabeleceu foi, depois da reforma, foi com o Brasil, em 1993. Essa parceria se ampliou agora em 2004 com a visita do presidente Lula e agora tivemos, este ano, a visita do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, que, em contato com a nossa presidenta Dilma Rousseff, ele elevou essa parceria estratégica dimensão global. Vamos pegar essa questão, Lázaro, e a gente, tal como falamos do satélite, a nanotecnologia é uma coisa do Brasil um pouco mais recente, mas a gente acabava, por conta desse conflito, esses blocos, não sabendo que os chineses estavam se desenvolvendo tanto, pegávamos mais pelo exotismo de acupuntura e tal. Né? Como é que é o padrão da nanotecnologia, ao ponto que o Brasil vai agora abrir, está lá o Gallenbeck na China. Isso. Quer dizer, de uma maneira geral, na área da física, eu me lembro que eu estava conversando com o Raimundo antes de começar o programa, eu estava fazendo um estágio na Itália em 88 e tinha uma física chinesa usando aquela roupinha do uniforme, né, do Mao Tse Tung, né? E agora você vai numa conferência internacional de qualquer área da física, química, ciências dos materiais, e tem uma multidão de físicos, cientistas chineses. Então, da quantidade, em geral, sai a qualidade. Eu tenho contato com um físico americano que vai muito à China, e ele chama atenção para um ponto. Os membros da Academia de Ciência da China, que assumiram na época da Revolução Cultural, que tinha uma visão muito estreita de ciência, meio dogmática e tal, eles estão sendo postos de lado pela idade e estão sendo substituídos por uma geração de altíssimo nível, padrão mundial top. Então, não é surpresa nenhuma
que a China tenha contribuições importantes em todas as áreas, na área nuclear, na área espacial, na nanotecnologia, em materiais, nas ciências dos materiais. Então, o fato do Brasil procurar uma aproximação com a China na área de nanotecnologia, desenvolvimento de projetos conjuntos, faz parte dessa situação, dessa realidade, que a gente vive hoje. Acho que Bem, eu vou pedir para o André pegar esse gancho aí, até que o Zé Raimundo falou, empresas de fora, né, trabalham na China. E se faz muito a crítica de que a China tem uma mão de obra barata, explorada, por isso o produto fica mais barato, ou seria essa ideia de volume que dá um preço melhor? Aos produtos chineses, no caso. Bom, no início você poderia dizer sim, que a mão de obra barata era uma fonte de vantagem competitiva para as empresas chinesas. A questão é que se você pegar nos últimos 10 anos, essa é uma vantagem que vem já se erodindo. Você já não consegue achar mão de obra tão barata quanto antes. Se você pegar o salário do trabalhador chinês, da mão de obra na fábrica, ele está hoje em torno de 320, 330 dólares, que se você multiplicar por 2 dá os nossos 640, 660 reais. Então, esse tipo de vantagem ela já não existe mais. O que existe é uma vantagem que a China foi acumulando nos últimos 30 anos, no qual ela foi abrindo o seu mercado, de formar grandes clusters de produção, no qual esses clusters de produção você tinha não só o montador final do produto, mas também sua linha de fornecedores, tudo integrado com uma ótima infraestrutura e uma ótima plataforma para exportação. Então, você tem um conjunto de fatores que vão além da mão de obra que explica muito bem o quão barato é o produto chinês. E certamente nós sabemos aqui que nós temos um problema com a mão de obra brasileira de educação, né? Hoje tudo tem software, tem tecnologia, e certamente os chineses talvez sejam a mão de obra mais preparada, né? Mais bem estabelecida para a produção, né? Que vai dar uma rentabilidade também melhor. Sobre o caso da mão de obra barata que é especializada, isso realmente ainda continua sendo uma grande vantagem. Se você pegar o salário do engenheiro chinês, hoje ele está em torno de 5 mil a 7 mil renminbi. Divide por 3 vai dar isso em reais. Então, enquanto um cientista chinês trabalha numa empresa, você contrata, enquanto um cientista brasileiro trabalha numa empresa no Brasil, você contrata 3 cientistas chineses. Quando você tem um americano, você contrata 7 chineses. Então, isso dá para eles um poder de aplicar em pesquisa e desenvolvimento que outras empresas não barateando o produto final, evidentemente. Exatamente, barateando o projeto do produto final, que é diferente só da montagem do produto final. Então, essa vantagem que há 10 anos atrás existia muito bem com a mão de obra do chão de fábrica, hoje em dia é muito bem vista numa mão de obra especializada. Para você ver, a China forma por ano 1,6 milhões de engenheiros, o que é um número absurdo. Assim, você não tem vaga de trabalho suficiente para absorver toda essa mão de obra qualificada. O Zé Raimundo começou a rir aqui já com a questão brasileira, mas vamos fazer aqui um breve intervalo. 1 milhão de engenheiros, nós, em todas as áreas, nós não formamos 1 milhão. O número de estudantes do ensino superior não chega a 4 milhões no Brasil. Mas também nós somos 193. Não, claro, a vantagem. E além da mão de obra, vamos dizer, qualificada a baixo custo, no caso é qualificada mesmo, são engenheiros e físicos, químicos, eles estão repatriando muitos cientistas que foram formados nos Estados Unidos. Porque você vai numa universidade americana, no departamento de física, ciências materiais, só tem chinês, coreano. E alguns eles conseguiram trazer de volta. Bem, muitos. Deixa para aprofundar isso, fazer um breve intervalo, a gente volta já com a discussão que já está esquentando aqui. Tá? Até já, um instantinho só que a gente volta logo.